E a galera, a seleção brasileira venceu o Peru em Lima, né? A seleção brasileira vencendo por 1-0 nos acréscimos. Não foi aquele show que a seleção brasileira deu igual contra a equipe da Bolívia, né? Contra o Peru foi diferente. A equipe peruana corre bastante, tem um físico muito bom. E a seleção aí do Diniz vence por 1-0, segunda vitória da seleção brasileira sob o comando do Fernando Diniz, né? O gol do Marquinhos, né? Foi assistência do Neymar, galera. E o jogador Richarlison ainda segue sem marcar gol pela seleção brasileira nessa temporada. O último gol do jogador foi pela Copa do Mundo, né, contra a Coreia do Sul. Na ocasião, o jogador marcou 2 gols, galera. Vamos acompanhar aqui a imprensa esportiva falando tudo sobre esse jogo da seleção brasileira. Entrar curto, qual o segundo momento? Qual o seu repertório? Como você se desvencilha daquilo? E quando a gente olha, por exemplo, o time do Fluminense, a comparação é inevitável. Se a bola não encaixa ali rápido com Arias, Ganso, Samuel Xavier, ou Arias, Ganso, quem tiver fazer, ou desculpa, André, Ganso, Samuel Xavier, você já sabe como é que você troca de lado. Você já sabe quem vem aproximar um pouco mais para receber essa bola no meio para desafogar. E acho que a seleção, com o tempo só e com repetição, que vai conseguir fazer isso. Ah, tudo errado, não só de 1-0 do Peru. Não, não acho. Acho que o gol que saiu ontem é um gol, segundo falado por quem acompanhou, pelo Edu, até pelo Diniz, é um gol trabalhado. É uma bola já até característica da época do Tite. Segundo jogo do Tite também, era um Brasil, Colômbia e Manaus, um jogo travadinho ali no início. É uma bola do Miranda no primeiro pau. O cruzamento, Miranda escora lá em Manaus esse jogo. O Brasil vence a Colômbia. Então, Entrosamento de PSG também. já é exato. Já é algo que funciona há um tempo e foi utilizado ontem para construir o resultado, que era importante também ter os 3 pontos. Não é mais só amistoso, é uma eliminatórias. Então, acho que essa foi um pouco da tônica do Brasil ontem. Demanda tempo, é um modelo de jogo novo, mas acho que assim, as ideias estavam tentando ser executadas. Elas ontem acabaram não sendo tão bem executadas e comprometeu ali o desenrolar do jogo, o sistema de criação, que é um ponto forte do Diniz. Ele teve que inverter, teve que tentar a bola aérea, levantou muita bola na área, mas o resultado veio. O saldo, o Diniz fala em saldo positivo para esses 2 primeiros jogos, Felipe. Eu concordo, acho que o saldo é positivo, sim. E aí, pessoal, Zé? Pode ir, primeiros mais velhos, vai lá, Edu. Olha, obrigado pela honra, Zé. Mesmo não sendo o mais velho. Pode parecer que eu sou o mais velho, mas não sou. Zé, boa tarde para você, pro Pedro, pro Felipe, pro Mas de Donan. aparência, não? De aparência, muito menos, né? Mas, enfim, Nosso Benjamin Button. nosso Benjamin Button. Eu tenho um amigo que o apelido dele é Benjamin Button. Ele pinta até o bigode, Zé. Esses dias choveu, escorreu o bigode. E aí é o seguinte, você que está em casa acompanhando, tem um dado interessante. Esse Fernando Diniz, que a gente chegou hoje no camarim lá para bater um papo antes do programa, eu falava com os... Chegou na hora, né? Não, todo mundo chegou hoje na hora. O Zé e o Donan, e a gente estava lá e aí a gente falava da mudança, né? Como a gente imaginava, pô, ele podia rodar mais. Eu também, quando termina o jogo, eu fiquei com a impressão de, pô, ele poderia rodar mais a seleção, colocar mais a galera um pouquinho mais cedo. Mas ele também está aí um pouco dessa questão dele querer que a filosofia dele seja assimilada o mais rápido possível. Porque ele tem um curto espaço de convivência, então é difícil. Então ele segurou ao máximo esse time para depois fazer as mudanças. Eu gostei, eu acho que o que o Pedro falou sobre o resultado é importante para dar fôlego, principalmente para o Diniz, que quando a gente fala do Diniz, para muita gente polariza a análise e o comentário. Ou ele é um gênio, ou ele nunca vai dar certo, porque as ideias dele... E eu acho que para o Diniz é bom também trazer esses 6 pontos. A tabela ajudou o Brasil, vai pegar agora a Venezuela, tendência de 9 pontos. Você vai seguindo o seu trabalho e também as suas convicções. Mas eu acho que no final das contas foi bom, essa perna toda da seleção foi boa. Ontem ainda ficou um pouquinho a desejar a questão do Casimiro no jogo, e aí temos aqui alguém que jogou muito nessa posição com a camisa amarela. Obrigado. Que é o Pedro, não, é o Zé. E o detalhe é que eu falei pro Zé, me causou um pouco de incômodo, porque o Casimiro, a todo instante, era acionado, e ele é um grande jogador, mas ele ainda está assimilando essa nova filosofia, que a bola vai passar muito no pé dele, né? Então essa criatividade vai ter que começar um pouquinho antes no meio de campo ali, né? E aí, dona, aliás, Brasil, Venezuela e depois Argentina. É o próximo combo de compromisso. Aí... Até a Argentina. Não, aí é um risco fácil. Nós vamos ganhar deles também. Brasil e Venezuela é o último respiro, porque depois é Uruguai, Argentina e Colômbia para fechar o ano. Uruguai, né? Depois do... E ano que vem tem Espanha em março, né? Com Portugal ou Inglaterra ali, e aí já bate nos amistosos de junho, com Copa América em tese, com o Ancelotti chegando. Mas você chamou, Dona? Boa tarde aí ao fã de esporte, aos amigos, né? Prazer estar aqui. Minha mãe também. Pra mamãe também, né?
tricolor, né? Marluce, dona Marluce, um grande beijo pra ela. Ela falou que não é, ela falou que não quer Pessoal que do fale. Vasco também. Olha, Só dona Marluce, um beijo. olha. Não, melhor a gente não tocar nesse assunto, Do né? Vasco, né? Assunto é Fernando Diniz. Isso. Tricolor. Técnico tricolor. O Edu, ele toca num ponto que me incomoda demais. Quando o assunto é Fernando Diniz. Essa bipolaridade. É o 880, é do céu ao inferno, por quê? O Fernando Diniz, ele é um técnico que pensa fora da caixa dentro do futebol brasileiro. O Zé gosta de falar autoral. Autoral também. Ele tem um estilo de jogo, né, próprio, único, especial, que quando dá certo, Só tem traíra aqui. Graças a Deus. quando dá certo, Adoro isso, cara. encanta. Encanta. É bonito de ver, agradável você ver um estilo de jogo com imposição, né, repertório ofensivo. Quando não dá tão certo, as pessoas acabam desmerecendo. Então isso incomoda um pouco, né? Parece que tentar fazer algo diferente, algo com convicção, algo distante de um pragmatismo, do mais do mesmo, que a gente vê em vários momentos no futebol brasileiro, incomoda. E aí tem uma vertente que começa a torcer contra o cara. E tem uma outra vertente que exalta de maneira exagerada. Então, acho que é mais ou menos isso. O Fernando Diniz não é o melhor técnico do mundo e não é o pior. Ele é um técnico competente. Ele é um técnico competente. Eu acho que o saldo é positivo dos 2 primeiros jogos, principalmente pela apresentação contra a Bolívia, que é um adversário mais frágil do que a seleção peruana. Só que a gente tem um avanço aí. Antes, na época do Ramon Menezes, eu não conseguia enxergar nada de ideia. Consegui enxergar desorganização. Uma equipe que não conseguiu avançar coletivamente. Agora a gente consegue ver uma ideia ali. A execução é a melhor possível? Não é. E não vai ser. Porque o futebol não é videogame. Futebol, você precisa de um tempo para o treinador conseguir passar as ideias dele, a filosofia, os jogadores tentando assimilar. Né? A gente estava conversando, né, Zé, até antes de entrar no programa, eu acho que o Casimiro é um grande exemplo. Porque o Casimiro, ninguém questiona quem é o Casimiro, a capacidade dele, tá? Para mim, ele é o melhor 5 do mundo, né? Um cara que já marcou toda uma geração, extremamente vitorioso, ótimo na marcação. Mas qual tipo de 5? Tem um bom passe, só que pro modelo de jogo do Fernando Diniz, ele vai precisar de um tempo de se adaptar. Ontem ele estava sofrendo, a bola passa mais pelos pés dele, ele tem que, às vezes, fazer um giro mais rápido para fazer uma condução e dar continuidade à jogada. Então, assim, a gente via que ele estava com certa dificuldade ontem. Não só o Casimiro, como outros jogadores. É um estilo diferente de se jogar futebol. É por isso que lá atrás, quando ele foi contratado, eu falei que eu achava que ele tinha mérito em receber essa oportunidade, mas pensando em uma transição para o Ancelotti, são 2 mundos diferentes. O Diniz enxerga o futebol e os times dele jogam de uma maneira. O Ancelotti, eu acho que é algo diferente. Então não seria o melhor nome possível para pensar em uma transição se de fato o Ancelotti chegar. A gente vai ter que esperar para ver se o Dom Carlo vai chegar ou não. Mas acho que o saldo foi positivo. Ontem a atuação não foi boa. Concordo com tudo que o Pedro falou. Acho que faltou um entendimento maior, mais paciência, mais aproximação para trocar passes, né, mais repertório ali na articulação. Só que isso só com tempo. Isso qualquer treinador vai precisar de tempo. E o Diniz, então, ele vai precisar de outras datas FIFA para que essa equipe consiga entender a forma como ele quer que a seleção brasileira se apresente. Quero te ouvir, Zé, mas antes fazendo um convite para a galera mandar o WhatsApp, mandar sua mensagem na hashtag. Que susto. E eu quero te ouvir sobre o jogo, mas pegando aqui a esteira dos nossos colegas da direita, eu concordo 100% com essa questão do Fernando Diniz. Eu gosto. Tá na tela, ó, 961959108. Zé. 11 o DDD. Fala, Zé. Não. Aquele momento fantasia Vai, agora. você, Vai Zé. lá. Não, pera. é fora do país. 55 11 96195 9108. Perfeito. Zé. Olha que maravilha, Se hein? mandar agora, vai ter um cafezinho com o Eduardo de Menezes. Poxa. Tchim. Não, peraí. Pode Faz a mandar. pose Porque aí. agora com esse prêmio ninguém manda. Se mandar bem editado, deitadinho, pose, com som pose. ajustado. O meu esfriou. Vai ganhar mais Olha a figurinha do café. Cadê o homem? Cadê ali, ó? Cruz. Gente do céu. Que elegância, Vamos lá. Porra, velho. Sobre o Diniz, eu concordo 100% Que é controlado ainda. dessa diferença de tratamento. Acho que em relação a clubes, esse sucesso do Fluminense até deu uma diminuída nos dois, porque como o Donan definiu, me lembra muito a questão política no Brasil, né? Que é aquilo. É uma loucura. Já não importa o que é feito,
quem defende vai defender, não importa o que aconteça, e quem critica também não importa o que aconteça. Mas tem Então, gente que torce contra porque ele faz algo diferente. Isso incomoda. Isso. Mas... mal-humorado, a história, né? chato, sabe? É a história do cara da pera e da maçã, sabe qual que é? Não, conta aí, gostei. A história da pera e da maçã. Opa. Você gosta do quê? De pera ou de maçã? Eu gosto das duas, mas prefiro maçã. Por que você gosta de maçã e não de pera? Porque faz bem pra garganta. A pera te faz algum problema? Te dá algum problema? Não, mas ela também Você apodrece mais tem alguma rápido. coisa contra a pera? Tá se exaltando. Não, nada, zero. Algum preconceito contra a pera? Calma, Zé, eu prefiro maçã, pô. Então tá bom. É isso, entendi. Boa. O Zé que é da Associação das Peras do Brasil. Então, eu penso isso sobre o Diniz. Acho que em relação ao que ele vive no Fluminense, isso diminuiu. Tá incubado. Não é que acabou, mas tá incubado, sabe? O momento é porque bom. O momento é bom e tal. Ele passou já por algumas provações, mas basta um tropeço para isso voltar. Mas para mim, esses 2 jogos do Brasil deixam isso claro. O oba-oba após Bolívia, para pisar um pouco no Tite. Olha lá, viu? A amarelinha está de volta, que eu achei meio demais. E o ontem, o Brasil. E isso também eu acho que é um combo agora. O Diniz e a seleção. O público consome seleção assim, infelizmente. A seleção ela não é clube, né? Então tem muito mais uma veia de você querer criticar do que você querer enxergar, que não tem a paixão. Então você tá ali só para tacar pé, tá de saco cheio, data FIFA, seu time não joga, quero ver problema. Mas só para passar pro Zé. Eu não vi, por exemplo, muita diferença não de execução, mas de ideia da Bolívia para o Peru. Só que a coisa foi executada e bem executada no primeiro jogo. Eu acho que tem o mérito também da seleção peruana na marcação. E o Casemiro fala isso no primeiro jogo. O Diniz me avisou que a bola passaria muito no meu pé, eu não estou acostumado, mas hoje era a Bolívia. Contra o Peru vai ser diferente. Então, os jogadores sabiam. Claro. A questão é, a coisa andou no primeiro jogo, mas ontem eu não achei bagunça. A ideia estava ali, mas foi mal executada. Não estava desorganizado. E o Peru estava lá na luta, né? O Peru quase foi a última Copa do Mundo. No primeiro tempo, o cara que você mais ouvia falar na marcação era o Guerreiro. Ele deu 2 pancadas, ele estava ali combatendo. Ele não trabalhou. Isso que eu falo. Quantas vezes o Edson trabalhou? Quantas vezes o sistema defensivo ficou exposto? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Zé. Desculpa, hoje está um pouco agitado. Dona Marilena. Manda um beijo. Dona Marilena tá doentinha. Manda um beijo pra ela. Beijo pra Marilena senhora. também. Calma, a mãe do Pedro está nos assistindo. Não, minha mãe nunca foi tão fechada que eu. Mandei tanto beijo pra ela. Assistindo ou não? Não, eu mandei mensagem, ela tá acamada. Então, Dona Marilena, bons sonhos pra senhora. E boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu acho que ontem... Meu cachorro vascaíno. Ô, Zeca... O que é isso, Maguila? Vocês estão estimulando, coitado. Daqui a pouco você vai fazer uau pra ele. Um abraço pra você, Zeca. Eu conheci esse cachorro aí, Zeca. Zeca. Uau. Não. Eu acho que ontem no jogo, nós estávamos conversando antes, né? Ficou muito claro uma coisa. Essa forma de jogar do Fernando Diniz precisa de um certo tempo de treinamento. Então ontem ficou muito claro, por exemplo, o Neymar pegava a bola lá de trás, saía tocando, tal, perdia a bola, ele parava no lugar. Ele não dava sequência, aí todo mundo corria, todo mundo tentava recuperar essa bola para tentar jogar. É uma coisa normal o desentrosamento, né? Porque, por exemplo, se você tem um entrosamento, você sabe que vou tocar no Donan, vou sair aqui, vai receber ali, exatamente como a equipe do Fluminense joga. Todos ali sabem. Por quê? Porque diariamente tem os treinamentos táticos, os treinamentos onde tem a sua movimentação, tem o conhecimento dos jogadores e tal. E ontem ficou muito claro. Quando está até conversando com o Edu e com o Donan sobre o Casemiro, é que assim, o Casemiro está quanto tempo no Real Madrid? Ele ficou no Real Madrid. Uma vida. Qual era a função dele? Roubar essa bola e entregar para o Kroos, entregar para o Modric e de vez em quando aparecer, dar um chute de longa distância e tal. Não era criar. A função dele, basicamente, era ser essa estrutura, dar o equilíbrio para essa estrutura poder funcionar. Quando ele vem para o sistema de jogo do Fernando Diniz, ele é o cara que vai fazer a distribuição. Ele vai ser o cara que vai fazer o papel do Kroos, vai fazer o papel do Modric. E ele não tem isso, porque ele já desacostumou. E tem um mecanismo que é a questão da mecânica, né? E do teu cérebro, de pensar, de raciocinar, de posicionamento, que ele está acostumado a vida inteira a fazer um tipo de trabalho. Sim. Isso demanda um certo tempo. E assim você leva para o Casemiro. O Bruno, você percebe que o Bruno Guimarães está um pouco mais à vontade, porque ele sabe a movimentação, então ele fica mais à vontade, ele aparece, ele chega, vira jogo e tal. O Neymar, ele continua fazendo o que ele sempre fez, que pega na bola e faz o que ele quiser, né? E sem posicionamento e tal, mas acho que aí é uma coisa que o Fernando Diniz deve ter dado a liberdade para ele jogar. Né? Eu acho que eu falei aqui no primeiro...
semana passada que eu falei que acho que o Neymar poderia ser o ganso, né? Para a seleção, Eu acho que o a Neymar ideia é essa poderia também, fazer. né? Eu acho que essa é a intenção. Só que o ganso tem um outro tipo de comportamento em relação ao Neymar. Eu acho que a figura do Neymar não existe no Fluminense. Não, que eu falo de Não, função sim, mas de tática. posicionamento. Mas eu acho. De função. Porque eu acho que não. Talvez a figura do André você possa querer espelhar no Casemiro, mas é assim, muito diferente. A do Neymar eu acho que é Mas eu acho que é o do, Neymar, por exemplo, o Neymar tá solto. Ô, Neymar, Pedro, ele não vem só a aqui, gente, ali. eu acho que essa é a solto onde característica dele. O que o Zé tá falando é como se você tivesse um tabuleiro, os botões aqui, você vai montar a tática. Ó, Neymar, você aqui, semelhante à do Ganso. É a função do Ganso, mas que são características diferentes. Por isso, muitas vezes, não vai sair o papel. O Ganso é mais um meia e o Neymar é muito mais um atacante. Só que a liberdade de poder criar é... vem cá, tá difícil, desafogo, joga lá. Porque o desafogo no Fluminense é o Ganso. Tá difícil, o Ganso vai lá para trás. Quantas vezes nós já vimos o Ganso lá atrás, pegar a bola dentro da área e sair jogando. Né? Então, assim, é natural. Ontem deu para ver o quê? A falta de conhecimento entre os jogadores. De movimentação, de posicionamento. Porque contra a Bolívia funcionou. E aí não é desmerecendo. É uma equipe fraca, né? Uma equipe que tem as suas limitações. Contra o Peru, são jogadores mais experientes. O Brasil sofreu na pressão. No comecinho do jogo, o Peru abafou ali um pouquinho. O Brasil teve dificuldades, entregou a bola para o Peru. O Peru jogou. Né? Então era uma seleção mais experiente. Mesmo assim, o Brasil chegou a criar algumas oportunidades, tal. Tranquilo. Eu acho que é um saldo positivo. São 2 jogos em que você faz um bom jogo, tem um adversário que ajuda e tem um outro adversário que te coloca certas dificuldades, você consegue pelo menos sair com a vitória, né? E isso traz um pouco mais de confiança. O Brasil só vai melhorar o seu jogo com conhecimento. O grande problema, acho que o Donan estava quando nós fizemos aqui, semana passada. Não sei. Semana passada, não sei, que nós Donan falamos... trabalha muito, cara. É porque também tá... É que a gente Ele é o nosso Neymar. E eu falei que a grande dificuldade do Fernando era acelerar o processo de conhecimento do sistema de jogo dele com os jogadores. Sim. Porque cada um chega com uma movimentação. O Bruno faz uma coisa no Newcastle, o Casemiro no Manchester, o Neymar agora no... entendeu? Então, assim, para você equilibrar tudo isso e fazer com que os caras entendam, é difícil. Até porque o Casemiro jogando na seleção está acostumado com o Neymar de outra maneira. Qual era o jogador que jogava ao lado dele na seleção? Não era o Fred? Outra característica do Bruno Guimarães. Então, tem muitas coisas que precisam ser consertadas. Só que aí você pega um sistema de jogo que é totalmente diferente que os caras fazem na Europa e estão acostumados a jogar. Você precisa de tempo. Esse eu acho que é o grande desafio do Fernando. Colocar a maneira de jogar dele o mais rápido possível, porque você não tem tempo. Na próxima, vai jogar contra quem? Venezuela em outubro e Uruguai também em outubro. Em quantos dias? 12 de outubro ali, Você tem 5 dias. 7, 8 sessões de treino. 5 dias, 6 dias. Sim. Entendeu? Você não sabe, e eu bato na madeira aqui, você não sabe se algum jogador vai se lesionar. O Cini não veio, por exemplo. Né? Você não sabe. E aí vem o Vinícius. Vinícius, como é que vai ser o encaixe do Vinícius? Porque o Rodrigo como é que vai ser? Então, eu queria pegar esse gancho para jogar para vocês, então, esse... Óbvio que é começo. Eu não gosto do Rodrigo, mas óbvio que é começo. Tá maluco, eu não gosto, não? Temos tempo até a definição, a história do... É Ancelotti, não é? Então é muito difícil vislumbrar ali na frente. Tem Vinícius Júnior, Paquetá, Antony... Rafinha, que jogou bem. Não, acho que... eu acho que Antony não tem. Não, mas estou dizendo, se solucionar as coisas. Vitor Roque tem chance de aparecer. Vitor Roque, a gente está trabalhando na possibilidade... Douglas Luiz é um cara que precisa olhar. Possibilidade de futuro, a gente não sabe. Então, e olhando nesse médio prazo, pegando o que vocês olham como... Não um sinal amarelo do Diniz. Estou falando de seleção, de grupo, de peças, de matéria-prima. E aí eu jogo até para... O que eu imagino aqui para a gente debater é, no meu lado esquerdo, assim, a lateral esquerda, eu não estou falando do Renan Lodge. Estou falando da lateral esquerda. Eu acho que o Brasil hoje não brilha muito por lá. Não tô falando Gostaria que é um de ter visto mais do Caio Henrique. Então, queria que vocês... Isso... O próprio... Mas eu acho que o próprio... E a história do Casemiro... Eu acho que tem dois personagens aí que todo mundo vai falar, desculpa, Felipe, porque... Todo mundo vai falar de eu gostaria de talvez ver mais o Caio Henrique e eu gostaria de ter visto o André desafogando ali onde o Casemiro teve problema. Só que eu acho que vai resvalar num troço ali que o Edu falou. Me parece que tem uma questão do Diniz muito clara de repetição. Eu vou repetir em campo, não necessariamente. Sim. A entrada do André ontem poderia ter sido uma solução natural. Para desafogo e para corrigir um meio que estava
torto ali nessa linha de passes que não encaixava ali do meio para trás. A entrada do Caio, tô com o Donan. Acho que muita gente queria ver o Caio, talvez até o Diniz. Só que eu acho que tem muito da repetição, da manutenção. Então, acho que ele demorou muito para mexer, uns 40 minutos de segundo tempo. Mas eu acho que parte disso... O Martinelli, por exemplo, entrou muito bem. Eu vou te fazer a pergunta. O Diniz demora a mexer no Fluminense? Também. Não demora. Então, assim, mas já tá muito mais automatizado. Acho que é uma coisa de fixar. Ele repete o time da Bolívia pro Peru, Felipe. Eu acho que fica... Mas o Pedro, Deixa eu no só Fluminense... matar Mas só pra matar esse eu negócio do finalizar o Fluminense... raciocínio. Mata aí pra eu finalizar o que eu do tava Fluminense, o que acontece é que ele... Por que eu falei que ele também tem uma filosofia parecida no Fluminense? Porque ele ficou buscando... A impressão que tem é que o Diniz ele tem os 11 e ele tem plano A, B, C, D, E de mudança tática. Tem um trabalho, mas ele tem os 11. Ele está buscando os 11 da seleção que vão se encaixar dentro do plano. Mas então, processo dele. Demora. Eu tenho essa questão com a lateral esquerda e eu acho a história do Casemiro não muito simples. Assim, eu acho o Casemiro um monstro. Também não acha. Eu acho o Casemiro um monstro. É o maior 5 que eu vi jogar, de seleção, assim. Falando de seleção. O Dunga era 8. Então, e mesmo assim é um taco a taco que eu sou muito fã do Casemiro. Mas eu acho, Zé, eu entendo o que você falou do replicar para chegar no objetivo. Mas, para mim, tem dois problemas graves. Duas dificuldades. A primeira é um biotipo do Casemiro, um biotipo. Ele é aquele cara que você acha que é lento, mas que sempre chega antes, no posicionamento. E essa coisa que o Diniz pede não é tão natural a ele. Eu acho que o giro que é a questão. O giro, traqueio, e uma outra coisa que eu acho que o Pedro acabou de falar, que eu queria puxar aqui para cima, que é... Na realidade de um clube, tem treinamento e em um mês são 8, 9 jogos. Isso, na realidade, na seleção, a gente está falando de quase um ano. E Diniz é a repetição. De um ano. E é isso. Não há isso para o Casemiro fazer de forma consistente. Eu acho que tem como dar certo, mas eu acho que nesse combo há uma dificuldade importante para resolucionar. Tem uma outra coisa também que pode se tornar um problema, né? Porque quando você fala do Fernando Diniz, você acabou de falar, no clube você tem 8 jogos em um mês. É isso. Né? Na seleção você tem 8 jogos dá em um ano. O que te proporciona esses 8 jogos em um mês? Confiança, porque você treina de segunda a quarta e executa na quinta. E vai entranhar aquilo ali. Aí o que acontece? Mas a confiança vem similar, né? Quando o adversário te pressiona, aí você tem que criar situações novas para poder jogar. Quando o adversário fala assim, não, fica com a bola, eu vou lá para trás. Entendeu? Em jogos de seleção... em jogos de seleções, né? É difícil. Você vê, a Bolívia teve um tipo de comportamento. O Peru teve outro. O Brasil já teve dificuldades. Por quê? Porque não está testado. Ele não está rodado. Entendeu? E aí a falta de conhecimento, de entrosamento, primeiro entre os atletas, neste sistema de jogo, faz com que o Brasil tenha, de certa forma, um pouco de dificuldades para executar da forma como a gente esperava que fosse executado o sistema de jogo do Fernando Diniz. Mas, ao mesmo tempo, você tem que entender que os caras não vão conseguir fazer isso. Talvez consigam, mas de imediato, com 3 treinamentos, por mais qualidade... Galera, isso é mesmo, né? A seleção vai ter um pouquinho de dificuldade, vai demorar um pouco. O grande problema é que os jogadores no clube, eles jogam de uma forma, chega na seleção, vai ter que jogar de outra. Assim, uma coisa que eu acho bem estranho, porque assim, se você convocou o jogador, é porque você está satisfeito com o jogador jogando na posição que ele joga no clube. Né? Então, assim... Eu acho que o Diniz não poderia tirar tanta característica dos seus jogadores, não. Senão eu acho que ele vai se enrolar um pouquinho lá na frente. Né? Filosofia de jogo, assim, essa filosofia dele no clube, beleza. Mas na seleção brasileira, onde tem poucos jogos durante a temporada, eu acho que, não sei não, se vai dar muito certo não. Ainda mais que os jogadores são acostumados a jogar no clube de um jeito e chegar na seleção vai ter que mudar tudo para poder jogar na seleção. Eu acho que é um pouquinho arriscado, né? Ele tá fazendo, né? Mas eu acho que ele poderia tentar aproveitar a característica do jogador. Minha opinião é essa. Se convocou o jogador porque ele joga bem naquela posição, ele tem que jogar assim na seleção brasileira. Não tem por que ele mudar a característica dele totalmente na seleção. Essa é a minha opinião, né? E pode ser prejudicial um pouquinho aí pro Casemiro, né? Que ele não joga desse estilo. Né? Agora vamos ver como que vai ser os próximos jogos da seleção brasileira, agora somente em outubro.